Efésios 6:10. Efésios 6:10. Quem encontrou, diga amém. Pode ler? Quando Paulo estava encerrando o ensinamento para esse povo dessa cidade, ele estava fechando, os ensinamentos. O contexto disso aqui que eu vou pregar para você é a instrução de Paulo para o povo que estava querendo viver uma vida nova, viver a fé em Cristo, aceitando Jesus, mas não sabia muito como lidar com as coisas, como viver, quais são as regras. E Paulo estava ensinando eles. E aí quando ele encerra aqui o livro, a carta, a epístola, ele dá essa orientação aqui, como se ele estivesse colocando a tampa da panela, a cobertura do bolo. Quanto ao mais, se alguma coisa ainda ficou, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Quando vocês precisarem, quando sentirem necessidade, quando alguma coisa acontecer, e vocês sentirem que precisam de alguma coisa a mais, alguma coisa além, quando faltar ao redor, quando faltar em volta, o apoio, a porta, a condição, a capacidade, quanto ao mais, sede fortalecidos, busquem força em Deus, busquem capacidade em Deus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar, aqui é um problema, aqui é uma luta, aqui é uma dificuldade, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é cilada? Armadilha, exatamente. Eu nunca fiz não, mas eu acredito que alguém aqui já tenha feito. Armadilha para pegar passarinho, alguém já fez? Já fez, João? O senhor tem cara, seu Zequinha. Já fez, Rodrigo? Não? Pegou? Uma vez eu fui brincar com a espingadinha de chumbo do meu tio. E eu mirei no passarinho, assim, eu mirei do lado. Aí dei um tiro, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Eu não mirei nele, eu mirei do lado assim. Aí dei o tiro, E o passarinho não se mexeu mais. Um pardal. Aí eu fui lá. Não mexia, eu fui lá. Fui lá, cheguei perto, nada do passarinho mexer, rapaz, que agonia. Aí eu peguei o passarinho e ele estava morto, o passarinho. E eu cacei o buraco do tiro, não tinha. Eu acho que morreu do infarto, não sei, deu alguma coisa. Gente, eu fiquei diante de Deus, um remorso tão grande, uma tristeza. Eu fiz um velório para o passarinho, enterrei ele. Tão triste diante de Deus que eu fiquei. Era moleque, O passarinho morreu de infarto. O que você faz quando você vai fazer uma armadilha? Você não avisa ele que é ruim. A armadilha mais usada é a ratoeira. Você não coloca uma brasa na ratoeira para pegar rato. Você coloca o quê? Queijo. Esse é o grande problema da armadilha. Ela vem para seduzir, ela vem para convencer, ela vem com aparência de que presta, de que é boa. Ele está dizendo que a única maneira da gente não cair nas armadilhas, nas ciladas que o diabo apronta, e ele apronta todo dia, é a gente nos fortalecendo em Deus, na força do poder dele, e nos revestindo todo o tempo com a armadura de Deus. E depois ele vai falar sobre a armadura, sobre o capacete, a sandália, a couraça, o escudo, a espada, a sandália.
Ele vai falar sobre todas essas coisas, isso é um outro assunto. Mas eu queria me ater nisso aqui, porque hoje de manhã eu preguei sobre Mateus 4, que fala da tentação de Jesus no deserto. Tentação, cilada, armadilha. E Jesus venceu o diabo. Jesus superou todas as ciladas, Jesus superou todas as armadilhas. Em nenhum momento, quando o diabo investia contra ele, e o diabo não investia em qualquer momento. O diabo, ele está ao derredor, ele está em torno, esperando a circunstância exata, o momento exato, a oportunidade. E às vezes a gente é muito bom em dar oportunidade para ele. E aí ele vem com toda a força, e ele não vem de qualquer jeito. Ele vem naquilo que dói, ele vem naquilo que está doendo, ele vem naquilo que precisa. E lendo essa palavra de manhã, a gente viu que num determinado momento ele usa a palavra de Deus para convencer Jesus. Ele diz: está escrito também, aos seus anjos dará ordem para que te guardem, para que você não tropece em alguma pedra. Tem hora que a voz do diabo fica muito parecida com a voz de Deus, tentando enganar a gente. E quem não tem proximidade, quem não tem intimidade, quem não tem Deus dentro de si, facilmente é convencido e é enganado por essa voz. Acontece comigo, acontece com você. A gente nunca sabe qual é a circunstância que a gente vai passar por isso. A gente não sabe se é no momento da fome, se é no momento da escassez, se é quando falta o pão, se é quando falta a provisão, se é quando a porta fecha, se é quando os caminhos se bloqueiam. A gente não sabe se vai ser lá no alto, lá em alguma posição muito alta da vida, que a gente vai parar, como ele tentou também contra Jesus, aonde Jesus estava no alto do templo. A gente não sabe se lá em cima ele vai vir, vai investir, se no momento em que as coisas estão muito difíceis, se na hora que as coisas estão boas, estão fáceis, o coração está tranquilo. A gente nunca sabe quando é que ele vai vir. E ele veio. Ele tentou contra Jesus quando Jesus estava no chão, na fome. Tentou quando Jesus estava lá no templo, no alto. Tentou quando Jesus estava caminhando e ele vem oferecer todas as regalias do mundo. Ele foi tentando. Em nenhum momento Jesus resiste o diabo dizendo: você está amarrado em meu nome. Não foi o nome. Jesus não falou para Satanás: o meu sangue é precioso, em mim não há pecado, você tem que se sujeitar. Jesus não fala do sangue dele. Depois, se você tiver o desejo, a vontade, a curiosidade, vai lá ler Mateus capítulo 4, repete aí, Mateus 4. Em todas as investidas do diabo contra ele, Jesus repreende ele dizendo assim: Satanás, está escrito, é palavra de Deus, não só de pão viverá o homem. Deus falou também: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele também disse que eu não devo adorar mais nada, me voltar para mais nada, não posso me contaminar com nada que me desvie do caminho dele. Essas foram as respostas, resumidamente, de Jesus a Deus. É de um instante para o outro, é de um segundo para o outro. A gente não sabe, você não sabe, eu não sei. Eu não sei. Mas não é só nós. Personagens bíblicos, homens de Deus, que viram coisas muito maiores do que nós, passaram por isso também. Elias, o profeta, ele subiu na montanha, orou, viu o fogo descer, viu ali as pedras derreterem, ele viu sinais extraordinários de Deus. E aí ele desce do monte, e no mesmo dia que ele viu o fogo descer, quando ele orou, quando ele desceu do monte, ele recebe uma notícia. Essa notícia quebra ele. Essa notícia traz medo ao coração dele, traz desespero para ele. Ele ajunta as coisas dele e ele foge. Quem conhece a passagem? Quem lembra disso? Ele vai embora, porque ele está com medo de morrer. Ele recebeu uma ameaça de morte. O mais óbvio, qualquer um de nós talvez imaginar, seria o quê? Dobrasse o joelho e pedisse para Deus: aproveita que hoje o Senhor está derramando fogo e faz cair uma coluna lá também. Mas ele nem lembrou da oração, porque talvez naquele momento o coração dele tinha uma porta aberta, tinha uma brecha ali. A gente nunca sabe quando é que vai ter. Por isso, aqui Paulo está dando a seguinte orientação: se revista da armadura
de Deus. Para quê? Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os espíritos dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para quê, gente? Por favor, por gentileza. Para que possais resistir. Resistir tem a ver com força, capacidade. A gente nunca sabe quando vai acontecer. É de um segundo para o outro. De repente as coisas viram do avesso. E o diabo sabe muito bem aproveitar a oportunidade. Eu não sei. De repente diante de você está um camarada que é muito bom em perder oportunidades. Mas o diabo não perde as dele. E tudo que ele encontrar uma oportunidade para nos desviar, para nos afastar, seja o que for, ele vai fazer. Ele vai usar. Ele tentou contra Jesus, você acha que ele não vai tentar contra você? Ele vai tentar. A pergunta que eu te faço é como discernir. Como é que a gente diferencia uma coisa da outra, uma voz da outra? Uma porta que é colocada diante da gente, se ela é de Deus ou não é. Se uma oportunidade que aparece aqui, se uma ajuda que surge dali. Como é que a gente divide essas coisas? Por que essa palavra veio? Por que é preciso a gente ter isso dentro da gente? Eu queria muito que você entendesse. Não estou pregando minha vida não. Mas eu já cansei de falar para você. Eu presto atenção nas coisas que acontecem. Porque eu creio que Deus fala comigo através delas. Eu só posso pregar para você aquilo que eu sei, que eu creio. Esses dias não têm sido dias fáceis não, têm sido dias bem difíceis. Sábado passado a gente foi lá para o monte e foi uma coisa assim, talvez já fosse Deus preparando a gente para tudo que ia acontecer depois. Eu queria que você abrisse seu coração para entender, isso aqui não é para glorificar homem nenhum não, até porque não tem muita glória nisso não. Mas é porque de repente pode ser usado para você amanhã ou hoje mesmo. Quem está entendendo? A gente foi para o monte, eu fiz a live de lá do monte. A gente faz uma live todo dia 10 da noite, um propósito que a gente tem de oração pelo Facebook. Eu fiz a live, depois da live fiz o que eu precisava fazer, falei com quem estava assistindo. E depois eu fui colocar a minha verdade, a minha vida, o meu coração diante de Deus. E a gente começou ali a orar, a falar com Deus. E no meio da oração eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, eu preciso de um sinal, eu preciso, nem que for uma nuvenzinha, eu preciso de alguma coisa. O Senhor sabe de tudo que está acontecendo, sabe tudo que está se passando. A gente orou, a gente desceu do monte no sábado e fomos para casa. Domingo eu vim para a igreja, fiz a reunião de manhã com os obreiros, fiz a reunião à noite, a Santa Ceia. E estava maravilhado, estava feliz, estava contente. Pedi a Deus uma resposta, pedi a Deus uma solução, pedi a Deus uma saída, como você pede. Porque eu preciso da mesma jeito, da mesma maneira que você. Depois que acabou tudo aqui, deixei eles em casa. Eu não fui para gandaia, não fui para mulherada, não fui para bebedice, fui trabalhar, como eu faço, como você faz. Fui trabalhar. Saí era meia-noite, quando foi perto das 4 da manhã, fiz 2 corridas, ganhei R$100 naquela noite. Estava vindo para casa com R$100 no bolso. Estava vindo para casa, deixei o último cliente lá em Carapicuíba. Quando eu fui passar ali por aquele trevo em frente ao roldão, aquilo ali estava cheio de água. Aí eu passei a primeira cheia, dei aquela parada. Quem faz isso, quem já fez sabe como é que é. Você dá aquela parada para dar aquela acelerada, para ver se o carro não está falhando, para você passar a segunda cheia. Só que nessa parada que eu dei, vi um caminhão atrás também, a toda, achando que ia conseguir passar. Ele fez uma onda, ele carregou, o carro subiu assim,
traseira e o carro entrou dentro da água. Eu nunca vi aquilo, foi uma experiência terrível. Eu brinquei com os apóstolos, né, que estavam dentro do barco lá, e a chuva começou a entrar para dentro do barco. O carro foi para dentro da água, o carro embicou assim, o carro desceu, a água cobriu o carro. O carro virou um submarino e eu dentro do carro desesperado. O que eu faço agora? Para onde é que eu vou? E o carro virou. Deu tempo de eu pegar um saco no porta-luva, colocar os documentos, celular, abrir a janela do carro. O carro morreu. Abri a janela, a luz do carro apagou. Eu saí pela janela do carro e saí nadando de dentro, literalmente nadando de dentro do carro. Eu tentei botar o pé no chão, não alcancei o chão, eu saí nadando. Aí quando eu saí para fora, um medo terrível de tomar aquela água. Aí eu vi o alambrado do roldão, fui até o alambrado, a água já estava para cima do estacionamento do roldão. Aí eu pelo alambrado fui indo até a plataforma da estação. Daquele dia para cá, muita coisa passou na minha cabeça. Muitos pensamentos passaram. E muitos deles para confundir. Assim como muita gente faz, eu também me perguntei, que bênção tem nisso? Que agir de Deus tem nisso? Só que graças a Deus eu estava vivo para poder pensar. A vida é o maior bem que nós temos. Isso me arrepia falar. Eu não sei aonde, mas Deus ele deu uma força e a gente quinta-feira veio, fez o culto. Falou sobre Jesus Cristo, pregamos a palavra, porque é isso que levanta a gente. A minha vida e a sua não vai levantar a vida de ninguém, mas o Deus que a gente trouxer e apresentar para as pessoas é que vai transformar a vida delas. O carro perdeu, não sei o que vai acontecer, está no mecânico e até agora ninguém me falou nada. Mas está lá. O que vai ser daqui para frente, também não sei. Eu acho que eu estou tentando andar em cima da água sem olhar para o lado, porque se olhar para o lado a gente afunda. Mas o principal vem agora, o problema não foi esse. E aí que eu quero falar sobre cilada com você. Lembra que a gente orou no monte, a gente pediu um sinal para Deus, uma resposta para Deus? Eu não sei se eu estou dando um tiro no meu pé aqui hoje falando para você, mas como eu quero antecipar a coisa, e ainda que de repente, em algum momento lá na frente, eu venha me perder de alguma maneira, fique já sabendo, já tenha dentro do teu coração, já fique orientado por Deus. Na quinta-feira à noite, alguém entrou em contato comigo e falou assim: eu quero te ajudar. Deus falou no meu coração e eu quero te ajudar. O Espírito Santo falou comigo e eu quero te ajudar. E aí eu peguei e fui. Na sexta-feira eu fui num prédio, num escritório, lá na Paulista. E essa pessoa tem 3 andares nesse prédio alugado. Aí começou a me levar nos lugares. Aí eu fui nos escritórios, sala de reunião, cozinha, escritório dele. Aí me levou isso é no 10º, fui para o 13º andar. Aí me levou no estúdio da televisão, no estúdio da rádio. Aí me levou para o 14º andar, aonde está sendo feito um estúdio maior. Aí falou para mim: dá uma olhada, quem é que está com a gente? Aí mostrou algumas pessoas famosas de televisão. Eu não estou entendendo por que isso aconteceu. Até então não estou entendendo absolutamente nada. Para mim, quem está me dando isso? Quem está abrindo essa porta para mim? Quanta maravilha! O que eu represento? Quem me conhece? Quem sou eu? De repente, depois da oração, você pode não acreditar em nada que eu estou falando. Eu sei o que eu vivi. Aí voltamos lá para o 10º andar, para o escritório. E mais conversa. E vieram me apresentar uma mulher. Sabe quem é essa moça aqui? Eu falei: desculpa, mas
Não sei quem é. Essa daqui, ela é a pessoa responsável pelas páginas do não sei quem neto, não sei mais quem neto, do YouTube. Essa aqui é responsável pela igreja tal, pela pastora tal, pelo fulano de tal, pelo cantor não sei quem. Toda a rede social dessa gente é essa mulher aqui que cuida. Tudo aquilo que você vê lá, é ela que faz toda essa organização. E é ela que a partir de hoje vai cuidar de tudo lá da tua igreja. Falei, meu Deus do céu, que bênção. Aí foi para a cadeira para sentar para falar. Aí ele falou para mim assim, olha, o que eu te proponho hoje é isso aqui, ó. Você vai fazer desse jeito. Vamos pegar a tua igreja, vamos fazer assim, 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 assim. Falei, mas eu não estou entendendo, por que eu? Tem tanta gente aí, tem fulano, e fui dando alguns nomes que são conhecidos nossos lá. Falou, não, essa gente eu não quero nem que passe perto aqui. O Espírito Santo falou comigo a teu respeito. Você vai chegar na tua igreja lá, você vai trocar a placa da tua igreja, vai colocar esse nome aqui lá, e a partir de hoje, todos os teus problemas financeiros acabaram. O problema é o que está por trás de tudo isso. O problema é o que vem por trás. Aí ele falou assim, não me responde agora não, segunda-feira você vai vir aqui. Detalhe, mas detalhe eu conto daqui a pouco. Segunda-feira você volta aqui. Agora você vai orando, vai falando com Deus, vai pedindo ao Espírito Santo que te dê a direção. Fala, você não crê nele? Pede para ele falar com você, pede para ele já ir lá na frente, falar com a tua esposa, colocar no coração dela. Ele vai te dar toda a estratégia que você precisa para falar com o povo da tua igreja. O Espírito Santo vai dar, ele está à frente de tudo, irmão, fica tranquilo. Tá bom? Falei, tá bom, vou orar. E outras coisas que entraram em pauta, que não convém agora falar. Aí ele levantou, quanto é que eu falei que eu ganhei nas 4 horas que eu trabalhei, do domingo para segunda? Ele tirou 150 assim, deu na minha mão, falou, Tó, você pagar o Uber para você ir para casa. Ele me deu o dinheiro. E na hora que eu estava vindo embora, ele falou, não, espera um pouco, você não vai embora não. Eu vou te levar. Porque aqui a gente é uma família. Eu já ouvi essa conversa tantas vezes. O que eu como, você come. Eu vou te levar. Inclusive eu já quero até aproveitar e passar na frente da igreja lá para ver como que ela é, onde que é. Aí eu achei aquilo estranho, mas eu não neguei não. Falei, tá bom, eu espero. Quando a gente estava na Vila Iara, eu não sei o que deu na cabeça dele, eu não sei se o Espírito Santo verdadeiramente mandou um fogo, ou Deus deu um sopro, eu não sei se o diabo, não sei. Ele virou, ele fez o retorno, parou lá em frente o terminal da Vila Iara, ele falou assim, olha, eu ia até lá, mas vai ficar muito tarde para mim. Fala o seguinte, segunda-feira a gente vê isso daí, a semana que vem a gente vê direitinho. Se eu te deixar aqui, fica ruim para você? Eu falei, não, tá perto de casa, eu vou para casa, da Vila Iara. Eu fui andando da Vila Iara até a minha casa, orando, pedindo a Deus, falando com Deus. Quando eu cheguei em casa, eu fui falar com quem? Com a Ellen. Quando eu falei para Ellen, a Ellen manifestou, mas não com o diabo, ela manifestou com o Espírito Santo. Está amarrado em nome de Jesus, sai para trás, Satanás, vai embora. Eu falei, Ellen, e se a gente estiver fechando uma porta que Deus está abrindo? Deus? Você acha que a gente está lá 2 anos passando tudo que a gente está passando, vivendo tudo que está vivendo para isso? Aí eu vou confessar para você a verdade, eu quis acreditar demais que aquilo ali era de Deus. E até agora eu estou tentando, querendo acreditar que aquilo ali é de Deus, mas não consigo de jeito nenhum. Porque eu vi na minha frente a oportunidade
de mudar as coisas, de transformar. Ele falou: você vai estar nessa rádio aqui, você vai fazer o programa, você vai cuidar dessa parte toda religiosa, porque a gente está montando isso. Tem alguém muito grande que governa um determinado estado por trás disso. Eu vou falar para você uma coisa: daqui uns dias a gente vai ver muita plaquinha dessa em muita igreja por aí, porque a proposta deles é muito boa, é tentadora demais, principalmente quando você passa por dificuldade. Sabe o que eu entendi depois? É o diabo falando: transforma a pedra em pão. Está dando para entender? Pula daqui. Mas é bom, vai matar a fome, mas não vem de Deus. Não vai matar a fome, vai matar a fome, vai matar você, vai destruir a tua vida, vai acabar com tudo, vai para o buraco tudo que você está lutando. Se você crê um dia que Deus te deu, e aí a diferença de quem vive a fé, aí é a diferença de quem crê em Deus, aí é a diferença de quem tem a vida na mão de Deus. Não importa o que acontece, você continua caminhando, você continua seguindo, ainda que as circunstâncias tentem te enganar, você continua seguindo. Aí a lição que Deus colocou diante de nós a semana passada, quando Ele disse, quando Ele mostrou que a chuva que caía para Pedro e fez Pedro afundar, caía para Jesus também, mas não permitiu que Jesus afundasse. Não era a chuva, era o quão firme Jesus estava em Deus. É o quanto a gente está firme. Para mim aconteceu isso. Eu estou falando isso para você, porque se o diabo amanhã ou depois, eles falaram uma frase lá que é verdadeira: todo mundo tem um preço. Bom, ele não conseguiu chegar no meu, pelo menos até agora. Se amanhã ou depois você chegar aqui, eu mudar essa placa aí, desaparece daqui, nunca mais entra nesse lugar, porque já não tem mais nada de Deus nisso. Aliás, eu vou além: se eu não mudar a placa, mas eu acrescentar alguma coisa ali, foge, porque não tem Deus nisso. Foi o diabo oferecendo o pão e eu aceitei. Qual foi a minha oração de ontem para hoje? Se o Senhor quiser, o Senhor fecha. Se não for para fazer, o Senhor fecha. Eu sou muito bom em perder oportunidade, muito bom. Perdi a oportunidade de ser consagrado bispo porque cansei da palhaçada. Perdi a oportunidade de assumir coisas grandes porque não quis me envolver com quem não valia nada. Perdi muitas oportunidades e hoje eu estou aqui. Eu não sei quais são as que você está diante de você, ou as que existem diante de você, nas caminhadas que você tem, mas quem escolhe o caminho é a gente. Mas quando a gente está firme com Deus, a gente supera todas elas e a gente segue em frente. A gente escolhe o caminho certo, mas para que a gente não venha cair nelas, a gente tem que estar revestido. Nem tudo que vem com luz de anjo, com asa de anjo, com auréola de anjo é verdadeiramente anjo. Nem todo anjo que se apresenta é anjo vindo do céu. Tem muito anjo vindo do inferno, porque no inferno tem anjo também, só que é anjo caído. Está dando para entender ou não? Nem toda palavra que chega, nem toda vez que a gente ouve alguma coisa, aquilo representa, significa verdade, significa saída, significa oportunidade ou porta que Deus está abrindo. A gente tem que pesar o espírito, a gente tem que saber de onde está vindo, o que é que aquilo representa. Alguns de vocês têm decisões a tomar, outros podem não ter hoje, mas vão ter amanhã. Alguns estão lidando, estão passando, estão olhando, estão diante de uma situação hoje. Eu não sei qual é o estágio que o diabo está tentando armar cilada para você. Eu não sei se é no deserto passando fome, eu não sei se é numa boa em cima do pináculo de algum templo, eu não sei se é dentro da tua casa, se é na tua saúde, eu não sei em que área é. Eu sei que Deus está falando para nós que nós temos que nos revestir para que a gente não caia nessas ciladas. Nós temos que ter intimidade com Deus para saber discernir a voz que vem de Deus e a voz que vem do inferno. Portanto, no versículo 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
encontrar força para permanecer de pé e não cair, não esmorecer, não enfraquecer, não cansar, não se deixar seduzir, depois de teres vencido tudo, permanecer. Isso aqui é o mais difícil. Você vence lutas, você vence batalhas, você vence dificuldades, você vence obstáculos. Elias venceu a batalha, mas não conseguiu permanecer de pé. Ele se deixou levar pela palavra que entrou dentro dele. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? Jó é um outro exemplo. Perdeu tudo, julgado pelos amigos, e quando foi procurar o apoio na esposa, a esposa constrangeu ele dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque de nada está adiantando você conservar o teu coração íntegro. E sabe uma das coisas que mais agradava a Deus em Jó, gente? Integridade. Não se mistura com o que não presta, porque vai te desviar de Deus, vai afastar você de Deus, seja o que for. Seja amizade, seja uma palavra, seja um pensamento, seja o que for. Pague o preço que tiver que pagar. E eu posso falar isso, pelo menos hoje, aqui para você com autoridade. E graças a Deus, Deus está me dando condição de já te deixar de sobreaviso. Se você chegar aqui algum dia, a placa mudar de nome, vai embora. Vai embora, porque Deus já foi. Não está mais. Amém? Se reveste para que você possa permanecer firme. E aí ele vai dizendo: estáis pois firmes, cingindo-vos da verdade, vestindo-vos da couraça de justiça. Ele continua falando sobre as demais peças que a gente tem que buscar e a cada dia se vestir. Fica de pé, por favor, no seu lugar. Glória a Deus. E ó, deixa eu falar, louvado seja o Senhor. Deus é tão grande, tão maravilhoso, cuida tanto dos dele, daquele que é dele. Aquele menino ali atrás, ó, que eu nem acreditava muito que fosse estar aqui até hoje. Na mesma quinta-feira que essa oportunidade apareceu para mim, ele estava falando para mim que no coração dele veio um pensamento: se o pastor se juntar com alguém, eu sou o primeiro a rapar fora daqui. Isso não é vaidade não, isso aí é o Espírito Santo falando dentro do coração dele. Se o pastor se juntar com alguém que não seja Jesus Cristo, rapa fora, vai cuidar lá da sua vida e vai buscar a Deus. Amém? No finalzinho do capítulo 4, da parte da tentação, o último versículo está dizendo assim: no momento em que Jesus ele resistiu o diabo, está escrito que os anjos vieram e o serviram com tudo aquilo que ele precisava. A nossa vitória está depois que a gente resiste àquilo que tenta derrubar a gente. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu não sei o que você precisa falar com Ele, mas Ele está aí com você sim. Ele está nesse lugar. Que até aqui esse lugar, por mais simples, humilde, pequeno que ele seja,